Bíblia Nova Vulgata, Livro do Gênesis, capítulo 17. Disse o Senhor a Abrão quando ele tinha 99 anos: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, caminha na minha presença e sê perfeito. Estabelecerei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Não te chamarás mais Abrão. O teu nome será Abraão, porque te constituí pai de numerosas nações. Eu te farei crescer imensamente, farei surgir de ti povos inteiros, e de ti nascerão reis. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e entre a tua descendência, através de todas as gerações. Será uma aliança eterna. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. Dar-te-ei, a ti e à tua descendência, a terra onde agora vives como estrangeiro, toda a terra de Canaã como posse perpétua, e eu serei o Deus deles. Disse ainda Deus a Abraão: Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência de geração em geração. Esta é a minha aliança, que devereis observar entre mim e vós, e entre a tua descendência. Todo homem será circuncidado. Circuncidareis a carne do prepúcio. Esse será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo menino de 8 dias será circuncidado entre vós. Assim acontecerá com todos os homens, de geração em geração, tanto os nascidos em tua casa quanto os comprados de estrangeiros, mesmo que não pertençam à tua descendência. Será circuncidado tanto o escravo nascido em tua casa como o adquirido por compra. Assim, a minha aliança estará gravada na vossa carne, como uma aliança eterna. O homem que não for circuncidado será eliminado do meio do seu povo, porque rompeu a minha aliança. Disse ainda Deus a Abraão: Quanto à tua esposa, não a chamarás mais Sarai. O seu nome será Sara. Eu a abençoarei. Também dela te darei um filho. Eu acumularei de bênçãos. Ela será mãe de nações, e dela nascerão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e sorriu. Dizia em seu coração: Poderá nascer um filho a um homem de 100 anos? E Sara, aos 90 anos, poderá dar à luz? Então Abraão disse a Deus: Oxalá Ismael viva sempre na tua presença. Mas Deus respondeu: Não. Sara, tua esposa, dará à luz um filho. Tu lhe darás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança eterna para ele e para a sua descendência. Quanto a Ismael, também te ouvi. Eu o abençoarei. Falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele gerará 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança será estabelecida com Isaque, que Sara dará à luz nesta mesma época, no próximo ano. Quando terminou de falar com Abraão, Deus elevou-se de sua presença. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, todos os homens nascidos em sua casa e todos os que havia comprado, todos os homens da sua família, e circuncidou a carne do prepúcio de todos eles, exatamente como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, tanto os nascidos nela como os adquiridos entre estrangeiros, foram circuncidados juntamente com ele. Comentário patrístico principal, autor Santo Agostinho. Obra A Cidade de Deus, de Civitate Dei, livro de 6, especialmente os capítulos 26 do 27. Contextualização da obra. A Cidade de Deus foi escrita entre os anos 413 e 426, após o saque de Roma pelos visigodos. Embora seu objetivo principal fosse responder aos pagãos que culpavam o cristianismo pela decadência do Império Romano, Agostinho desenvolve uma profunda teologia da história da salvação. Ao comentar a vida dos patriarcas, ele mostra como todas as promessas feitas por Deus encontram seu cumprimento definitivo em Cristo e na Igreja. Por essa razão, sua interpretação de Gênesis 17 tornou-se uma das mais influentes de toda a tradição latina. Comentário.
Segundo Santo Agostinho, a renovação da aliança com Abraão representa um dos grandes momentos da história da salvação. Deus não apenas confirma uma promessa anterior, mas amplia seu significado, revelando um plano que ultrapassa completamente os limites de um único povo. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, não realiza apenas uma mudança simbólica. O novo nome manifesta uma nova missão. Abraão torna-se verdadeiramente o pai de muitas nações, não apenas segundo a descendência da carne, mas sobretudo segundo a descendência da fé. Agostinho observa que essa promessa só alcança sua plenitude em Cristo. É por meio de Cristo que homens e mulheres de todos os povos tornam-se filhos espirituais de Abraão. Por isso, afirma que a promessa divina não dizia respeito somente ao povo de Israel, mas já anunciava a futura igreja, composta por todas as nações da terra. A circuncisão, segundo Agostinho, possui igualmente um significado muito mais profundo do que um simples rito corporal. Ela era um sinal visível da aliança estabelecida por Deus. Todavia, sendo um sinal, apontava para uma realidade superior que seria plenamente realizada na nova aliança. Assim como a circuncisão removia uma parte da carne, Cristo viria realizar uma circuncisão interior, pela graça do Espírito Santo, purificando o coração humano do pecado. É por isso que o apóstolo São Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a do coração. Para Agostinho, o batismo cristão sucede à circuncisão, não como mera substituição ritual, mas como seu pleno cumprimento na economia da salvação. Também chama a atenção o fato de Deus estabelecer uma aliança eterna. Agostinho explica que essa eternidade não pode referir-se simplesmente à posse material da terra de Canaã, pois esta foi temporária. A verdadeira herança prometida é o reino eterno de Deus. A terra de Canaã era a figura da pátria celeste. A promessa visível preparava uma realidade invisível muito maior. Assim, toda a história de Abraão possui um caráter profético. Quando Abraão ri ao ouvir que Sara dará à luz, Agostinho interpreta esse gesto não como incredulidade semelhante à de Zacarias no Evangelho de Lucas. Trata-se antes de um riso de admiração diante do poder incompreensível de Deus. É o espanto da fé diante do impossível. Por isso o filho recebe o nome de Isaac, que significa ele ri. O próprio nome perpetua a memória da alegria produzida pela ação extraordinária de Deus. A distinção entre Ismael e Isaac também possui profundo significado espiritual. Agostinho explica que ambos recebem bênçãos. Ismael não é rejeitado pela providência divina. Contudo, somente Isaac é o herdeiro da promessa messiânica. Mais tarde, São Paulo retomará exatamente essa distinção na carta aos Gálatas, mostrando que Isaac representa os filhos da promessa, nascidos segundo a graça, enquanto Ismael simboliza a antiga condição da servidão da lei. Assim, a história dos dois filhos de Abraão torna-se uma profecia da passagem da antiga para a nova aliança. Finalmente, Agostinho observa que Abraão não demora em obedecer. No mesmo dia em que Deus fala, ele circuncida toda a sua casa. A prontidão da obediência manifesta a autenticidade da fé. A verdadeira fé nunca permanece apenas no interior do coração. Ela traduz-se imediatamente em atos concretos de fidelidade. Síntese espiritual. Segundo Santo Agostinho, Gênesis 17 revela 5 grandes verdades da história da salvação. Deus escolhe Abraão para tornar-se pai de todos os que creem. A circuncisão anuncia antecipadamente o batismo e a renovação interior realizada pelo Espírito Santo. A terra prometida prefigura a herança eterna do céu. Isaac é figura de Cristo e dos filhos da promessa. A obediência imediata de Abraão manifesta que a fé verdadeira produz obras de fidelidade. Por que este comentário é o mais indicado? Entre todos os padres da Igreja, Santo Agostinho oferece aqui uma síntese excepcional, porque reúne, em um único comentário, a interpretação histórica do texto, o sentido espiritual e tipológico, a ligação entre Antigo e Novo Testamento, a doutrina da graça, a interpretação sacramental da circuncisão como figura do batismo, a dimensão eclesial da promessa feita a Abraão. Por isso, sua leitura tornou-se uma referência clássica na tradição exegética da Igreja Latina e continua sendo uma das interpretações mais profundas e influentes de Gênesis 17. Ela ilumina o texto bíblico sem reduzir seu sentido histórico, mostrando como a aliança com Abraão prepara e anuncia a obra redentora de Cristo e o nascimento da Igreja.
Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.